com o aprendizado, obviamente, né? Rafael tá entrando. Opa, Rafael, tudo bem? Tudo bom, doutor? Tudo bom? Tudo Bom dia. beleza, graças a Deus. Olha, primeiro, cara, deixa eu te agradecer por você ter dito sim, ter aceitado o convite de participar desse projeto, tá? Se você me permitir aqui, a gente dispensa toda a formalidade, pode me chamar de Zé, de José, eu vou te chamar de Rafael, a não ser Perfeito, que você então. faça questão, tá? Senão, por Não mim, falo de forma alguma, muito pelo vamos, contrário. Até vamos prefiro fazer. direto. Legal, vamos fazer aquilo que realmente a gente está proposto a fazer, que é compartilhar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu na vida, né? Antes de te passar a palavra, Rafael, eu queria te dizer aqui de público, para todas as pessoas que estão nos assistindo, por que que você foi convidado para esse projeto, convidado de excelência. O nome já diz, eu tenho procurado convidar pessoas que atuam com excelência em suas áreas, e você, eu acompanho o seu conteúdo, eu vejo o seu conteúdo todos os dias, você realmente é uma excelência em tudo que você tem feito, tá? Na sua advocacia em defesa aí da família, em defesa efetivamente, principalmente, né, das mulheres, eu tenho visto que você tem esse enfoque, não que o outro lado não seja importante, também tem a mesma importância, mas cada um escolhe um lado de atuação. Então, você, para mim, é um convidado de excelência e por isso eu fiz questão de te trazer aqui para poder. O convite é um prazer estar aqui. Já acompanho o seu conteúdo há um tempo. Inclusive, absorvo algumas dicas práticas, né? Para não somente aplicar dentro das minhas audiências, mas também repassar aqui às minhas leitoras, né? Em grande parte, como você disse, são mulheres, 95% do meu público é mulher. É uma discussão que vira e mexe, causa algum rebuliço nas redes sociais, mas, como eu sempre digo, né, o imparcial ali da ação tem que ser o juiz. Eu escolhi um lado e, eventualmente, eu advogo, não desacreditando do outro lado, muito pelo contrário, existem excelentes pais, muito melhores do que algumas mães, inclusive, mas essa foi um ponto, né, um nicho de atuação que eu optei. Eu acho importantíssimo o Instagram, o seu conteúdo, né, principalmente aquele conteúdo relacionado à audiência, porque hoje grande parte da minha cartela de clientes são advogadas. E eu percebo também quando eu vou prestar algum atendimento, alguma consultoria, que há uma dificuldade tremenda na divisão dos ritos, em como será o procedimento, até inclusive na ordem, né, da oitiva dentro da audiência. Então, novamente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e poder transmitir um pouquinho do que a gente sabe, né? Óbvio que não comparar. Excelência quando ela é humilde. Parabéns pela sua humildade. Você tem muito, muito, muito a ensinar, tem ensinado muito. Eu tenho certeza que quem está aqui hoje vai aprender muito com você, tá, Rafael? Olha, você tocou num ponto importante. Por que que nós escolhemos aí falar sobre audiência e sobre execução? Para mim, eu venho falando sobre isso nas minhas redes, porque para mim são dois pontos chaves da atuação de um advogado, tá? Na audiência, é onde ele não pode errar. Na audiência é onde ele não pode falar, ó, para o tempo e deixa eu ligar lá no escritório para algum colega. Não dá. Então você tem que rebolar ali na hora, né? A audiência é onde o cliente está testando, ver se ele fez uma boa escolha ao te escolher como advogado. É assim que acontece na prática, né? O cliente está ali medindo seus passos e a execução é a razão de existir de todo o processo. Não adianta nada você se preparar para uma boa audiência, conseguir uma sentença para o seu cliente, se na hora de botar a mão no patrimônio do devedor você não encontrar nada. E olha, você também vê esses dois pontos como fundamentais na atuação de um advogado? Rafael, me dá o seu ponto de vista sobre isso. Sem dúvida alguma. As reclamações que eu mais ouço, inclusive de clientes que trazem o processo de outro advogado, é justamente a ausência de atuação do profissional na audiência. Eu considero a audiência, como você mesmo explica no seu conteúdo, se não o ponto mais importante do processo. É qualificar o advogado que foi contratado e é onde nós separamos realmente os advogados bons dos advogados meia boca e dos advogados ruins. Eu já vi muito, doutor, muito advogado. Eu tenho a oportunidade, vez ou outra, de atuar em ações contra pessoas de classe econômica fora do contexto, desde milionários até bilionários que têm a preferência, segundo eles, de contratar bancos gigantíssimos, nomes realmente conhecidos ali dentro da nossa área, aqui dentro da OAB, nomes nacionalmente conhecidos. E eu tive o prazer de ir nessas audiências e lá eu verifiquei realmente que a prática é diferente do que é exposto em rede social. Então,
e também o nome não era tão assim como ouvimos falar, né? Dentro da advocacia, a pessoa não sabia na prática nem como atuar num processo. Então percebemos que o escritório é quem fazia todo o trâmite, mas na hora do vamos ver ali, a pessoa pecava em alguns detalhes importantíssimos. Eu considero, sim, a audiência o ponto mais importante do processo, inclusive eu considero, se não o mais importante, não um dos mais importantes, mas ele tem relevância e execução, né? Não adianta nada ganhar e não levar. Então, algumas dicas eu até absorvo dos seus conteúdos para repassar. De vez em quando eu vejo que eu mandando algum link, porque o pessoal, principalmente os clientes, eles têm aquela dificuldade, né? De, às vezes, acreditar no advogado. Ah, o advogado está me enrolando. Eu falo, ó, tá aqui, ó. O juiz está falando, ele está sugerindo ali, explicando como funciona o processo de execução. Tudo isso já foi feito, para que a pessoa também tenha um conhecimento prático. A nossa legislação, até para quem está nos assistindo, até bem pouco tempo atrás, ela não era tão clara no sentido de que a função do judiciário, embora isso seja óbvio, a função do juiz é dar satisfação à sentença. A função do juiz não é dar a sentença. O juiz que só se preocupa em dar a sentença é um juiz pela metade. Não adianta nada eu prolatar lá 100 sentenças e apenas uma ter efetividade. Para poder comprar comida, para poder pagar a escola. Ele não quer a sentença, ele não quer o acordo. Então, se você, advogado, se preocupa em só ir até a metade, em conseguir uma boa sentença ou conseguir um bom acordo, você também tem que tomar cuidado se você não está sendo um advogado pela metade. Por isso que eu tenho falado muito em execução. Eu separei alguns pontos aqui, acho que vamos iniciar aí, se você assim permitir, falando de audiência, depois a gente mergulha em execução, e você já tocou um pouco no assunto, tá? No primeiro hoje, e que eu via na época em que eu estava atuando especificamente com direito de família. A ação de alimentos tem um procedimento especial. Para quem não sabe, o procedimento de audiência. A ação de alimentos tem um procedimento especial e uma audiência. Confundir o procedimento, achar que é igual no procedimento comum, que ele não tinha que ter levado as testemunhas dele. Você já viu isso acontecer? Muito, muito. Inclusive aqui, a regra, né, é a audiência una dentro do procedimento especial, mas em algumas situações eu chego a instruir de duas formas. Eu instruo tanto, obviamente, o rito principal, que é o especial, e eu também auxilio quando, eventualmente, o juiz opta pela conversão do rito, que é algo que a maioria dos advogados pediu para que você também, depois, passasse ali. As juristas não aplicam, né, o rito especial e, na maioria das vezes, fazem a conversão para o rito comum. Mas a regra é o rito especial, e eu já vi muitos também saberem como funciona, né, a prática, e você tocou num detalhe importante que eu já venci, felizmente, né, eu opto por vencer a ação, mas eu já tive muitos procedentes, Zé, devido à ausência técnica do outro advogado, ou seja, em uma das ações, inclusive ocorreu em Cuiabá, no Mato Grosso, a outra parte não levou testemunhas. Quando acabou a conciliação, que foi feita por um mediador, que necessariamente não precisa ser feita por um juiz, a mediação, aí a conciliadora encerrou, né, a tentativa de conciliação e falou, agora, já que não compusemos, eu vou chamar o magistrado e ele vai prosseguir. E aí o advogado assustou, né, e falou, poxa, mas prosseguir como? Não tem condições, não tenho testemunhas, não me preparei para a audiência. E aí é a hora que o advogado tem que dar um sorrisão, né? Porque a outra parte não estava preparada, mas eu vejo muito isso na prática. Essa confusão de ritos, e até mesmo aqueles que sabem que o rito ele é o especial, às vezes eles vão na fé de que, pela circunstância, talvez o magistrado possa converter isso em outro rito, ou então possa somente fazer o ato ali conciliatório. Ligado na área de família, especialmente na ação de alimentos, quando a gente fala em audiência una, é porque a lei 5478, né, que é a lei de alimentos, ela fala que tudo tem que acontecer naquela audiência. Por quê? Porque o alimentos não pode esperar. Quem quer comer precisa comer agora, né? Quem precisa comer precisa comer agora. Não dá para faz uma audiência hoje, daqui 3 meses marca outra audiência, daqui 4 meses outra audiência. Não dá. Então a lei, sabiamente, a lei lá de 1964, né? Ela falou, a audiência tem que acontecer tudo no mesmo ato. Então o advogado sempre tem que ir preparado para fazer um acordo, e se não fazer um acordo, já está com todas as provas, inclusive as testemunhas. Essa confusão eu via, né, acontecer muito, e ela simplesmente mata o processo.
o advogado consegue perder o processo para o cliente. Às vezes o cliente tem razão, às vezes o cliente tem testemunha, só que se ele não levar mudando, acredito que não é certo, tá? O juiz decidir se ele converte o rito para um rito comum. Se a lei ela serve para dar um caráter geral, para que no Brasil inteiro aconteça a ação de alimentos daquela forma, não há nenhum sentido ter a lei de alimentos do Zé, a lei de alimentos do João, em cada comarca um juiz tocar o processo de um jeito. Tá? Essa é a minha singela opinião. Agora, o advogado, o que ele pode fazer na prática para que ele não seja pego de surpresa? Eu acho que, ativamente, para a parte, né? Seja isso pelo advogado do autor ou do requerido. O juiz está chamando a parte para participar de uma audiência que ele nomina como? Se ele nominar lá como uma audiência una, de acordo com a lei 5478, você já sabe, tudo vai acontecer lá. Se você lê o despacho do juiz e o juiz já fala ali no despacho ele está convertendo um rito para um rito comum, você já sabe que a audiência vai ser só de mediação. Mas mesmo o juiz designar a audiência, converter o rito para um rito comum, chegar lá no dia, é outro juiz que vai fazer a audiência, porque aqui ele saiu de férias. E o juiz que vai fazer a audiência fala, não, a audiência de alimentos está na lei, o juiz não poderia ter mudado, azar o seu, a audiência aqui vai ser una. E aí pegar o advogado de surpresa. A segunda dica é ligar no cartório. Liga no cartório e fala, olha, costuma ser audiência una aí, esse juiz sempre faz audiência una? Não, sempre faz audiência una. Bom, você já sabe que você vai preparado para audiência una. Agora, independente do que aconteça, procure seguir sempre o que está na lei. Se a lei fala que a audiência é una e o juiz mudou e a sua parte, aquele cliente que você defende, tem algum tipo de prejuízo, meu amigo, você vai recorrer e vai mudar, tá? O juiz ele não pode inventar um código. Isso, infelizmente, acontece, né? Tem o CPC, parece que às vezes tem um CPC de cada comarca, mas está aí o STJ para dar aí balizamento, para regulamentar as condutas. Inclusive, vou falar bastante aqui hoje de alguns julgados do STJ, porque, para mim, o STJ ele ajuda muito na pacificação dessas questões envolvendo alimentos. Eu acho que confusão de procedimento, principalmente no rito da audiência, é um ponto forte, né? Eu acho que a gente falou daquilo que realmente é importante. Sobre esse tema, você lembra de mais alguma? O advogado, se acaso essa confusão que eu lhe expliquei agora há pouco, que eu presenciei em uma comarca, o mandato foi expresso, que era audiência una, que é a regra, né? A lei que determina. E o advogado se confundiu. E acontece muito, eu já vi também, de eventualmente, com essa confusão do advogado, o juiz, entre aspas, sai um pouco, né, da prática e do que determina a lei e acaba fazendo a conversão para tentar, entre aspas, ajudar a outra parte. É importante que o advogado recorra, né, porque se você foi preparado para a audiência, eu gosto sempre de mento, e se acaso, né, então ele recorra e não cause mais a outra parte. Não está preparada, mas aí é o azar da outra parte, né? Vence, obviamente, quem está tecnicamente mais preparado. Agora, uma dica prática também, Rafael, para aquele que acabou errando. Às vezes ele consegue salvar, sabe como? Um negócio processual. O artigo 190 do Código de Processo Civil, que tem aplicação também às ações de alimento, ele fala que as partes podem convencionar sobre prazos, sobre ritos, podem inclusive fazer um calendário processual. Então vamos imaginar que você comeu barriga, foi para a audiência de alimentos sem realmente se preparar para levar as testemunhas, chega lá, o juiz, olha, a audiência é una, nós vamos fazer ele, não custa nada propor, né? Proposta não ofende, você propõe para ele uma calendarização do processo. Vamos marcar a audiência de instrução para a semana que vem? Às vezes o advogado é um pouco menos experiente, vai cair na sua licitamente, você não está fazendo nada ilícito, você está propondo um negócio processual. Se ele topar, meu amigo, o juiz não pode indeferir, o juiz tem que homologar o negócio, e aí você vai voltar, vai trazer as testemunhas na data em que foi marcada. É uma forma de salvar uma cagadinha aí. Eu já vi isso funcionar na prática, viu, Rafael? Eu já vi um advogado que deu um cochilo, na verdade não tinha sido nem ele, tinha sido outro advogado do escritório, ele chegou para a audiência e ele conseguiu salvar. Eu, como juiz, eu tinha que ficar só assistindo, eu não podia falar para outra parte, não aceita, né? Mas na minha cabeça era isso que estava passando. Mas como aqui nosso propósito é ensinar a prática, a gente precisa mostrar o que existe na prática, até para o advogado, o advogado que não errou, saber como não cair nesse tipo de pegadinha. Tá? Se você vê que o advogado está te propondo um negócio processual, para ver se ele realmente não perdeu alguma oportunidade e está querendo salvar com o negócio processual. Vamos falar de acordo, Rafael? Risco dizer que 90% ou 95% é fundamental. Eu queria saber de você, como que você trabalha para instruir a parte que você advoga para ir para uma audiência de conciliação?
Eu quero te perguntar primeiro para depois falar o que, que eu, como advogado, faria e dar a minha visão como magistrado. Como que você faz a preparação para uma tentativa de acordo? Bom, eu costumo sempre, em todas as ocasiões, até mesmo quando o processo está praticamente 100%, não vamos colocar 100% porque não existe, né? Mas está praticamente 90% favorável a uma procedência, eu opto ao cliente, eu apresento ao cliente 3 sugestões de acordo. Eu apresento aquela perfeita, que atenderia todas as nossas expectativas, eu apresento uma não tão boa, mas que mesmo assim talvez alcance a pretensão do cliente, eu apresento uma terceira proposta, se tudo zicar, para que ela possa aceitar e não sair tão lesada. Então, normalmente, essas sugestões minhas de acordo, elas alcançam o alimento integral, né, uma espécie ali para que a mãe administre as finanças, as despesas da criança. Eu apresento uma segunda opção na qual, pela prática, né, eu vejo muitos genitores, principalmente eu que advogo, sempre, na maioria das vezes ali, para mulheres, eu vejo genitores optarem pelo pagamento in natura na pensão, né? Então, olha, eu não quero pagar o valor para a mãe, porque às vezes tem aquilo, né? Um relacionamento quando termina, às vezes fica aquele ego ferido e contribuir, mas ele não quer direcionar, não quer pagar para a mãe, porque a mãe direciona as despesas. Então, eu explico isso de forma bem pontual para a genitora. Olha, às vezes é melhor ele, por exemplo, ficar como responsável financeiro da escola, ele paga o plano de saúde, ele paga tais itens e você ali arca com outras despesas dentro ali do rol das necessidades da criança. E uma terceira opção, né, de acordo seria aquela que é vantajoso para o meu cliente, mas encerra o processo ali em harmonia, sem maiores litígios. Então, eu sempre apresento ao cliente 3 sugestões de acordo antes, inclusive, eu sempre apresento ali com 48 horas de antecedência ao ato, para que a cliente consiga debater, pensar melhor e, eventualmente, ajustarmos, né? Se acaso, mesmo assim, nenhuma dessas propostas for, vamos colocar, frutífera, né? Ali eu explico para ela também qual que é o procedimento, ouvimos a outra parte, eu sempre peço para conversar em reservado, eu acho isso importantíssimo, né? Para que não haja aquela discussão desnecessária. Convém aceitar e o que não convém aceitar. Então, é sempre melhor terminar. Isso é importante, Zé. Eu trabalho muito a mediação aqui dentro do escritório, porque alguns advogados têm a premissa de que o importante é a sentença e vencer o processo. Mas, às vezes, fazendo um acordo, na maioria das vezes, fazendo um acordo e o cliente saindo satisfeito, é o que vai garantir a fidelidade do cliente ao escritório. O cliente, ele não quer a procedência da ação no tocante à sentença. Ele quer resolver a questão. E, na maioria das vezes, tem como resolver, sim, em acordo. Eu vejo muitos advogados que puxam para o lado pessoal. Nossa classe é responsável. Eu falo isso com uma propriedade tremenda, porque eu já vi advogados prejudicarem as partes por questão de ego, às vezes se sentir ofendido com algo que o outro advogado falou na audiência, às vezes se sentir ofendido com alguma menção na petição, e o advogado acaba tomando para si essas dores e ali desfavorecendo, prejudicando o cliente, às vezes numa proposta que seria inclusive mais vantajosa do que uma sentença. Eu recebi alguns puxões, gente, tem que analisar ali o que é melhor, e mesmo que eventualmente haja uma disputa, haja uma rivalidade com outro profissional, porque o advogado tem muito disso, para ele deixar isso de lado e atender ali a expectativa do cliente dentro do processo. Legal, você falou de 2 coisas aí importantes e eu vou dar a minha ótica como magistrado, tá? Durante muitos anos, eu presidia, fazia a conciliação, na época que eu fazia, não tinha a figura do mediador, do conciliador, era o juiz mesmo ali fazendo a tentativa de acordo. Eu acho que hoje é até melhor, porque o mediador ele pode avançar um pouco mais no seguinte, eu acho imprescindível que o advogado instrua o cliente para que ele vá para a audiência com um espírito conciliador. Tá? Espírito conciliador, se ligar. Eu vou lá para ficar jogando as coisas na cara do ex-cônjuge, da ex-mulher. Eu vou lá para ficar jogando na cara do ex-cônjuge, da ex-mulher, que ele ou ela não ajuda na criação do filho. Isso é espírito belicoso. Quando o juiz vê que a parte está lá, serena, calma, não vem aqui para resolver, o juiz consegue enxergar que ela está com os olhos mirados no interesse da criança. E todo juiz de família, o interesse que ele tem com o problema criado pelos pais. Então, eu acho que conversar e dizer, olha, vamos para a audiência, mas vamos desarmado.
tá? Não leva para audiência a agressão, né? Muitas ações surgem aí de agressões familiares. Então, levar um espírito de conciliação. O juiz consegue perceber, o juiz gosta desse espírito de conciliação. Estou falando isso com experiência de 18 anos de sala de audiência. Segundo ponto, você tocou mental, que é o gatilho da concessão. Quando você leva 3 propostas, eu ensino isso para os meus alunos, e isso é aplicável em qualquer ramo do direito. Quando você leva 3 propostas para a audiência, tá? E você apresenta a primeira, aquela mais vantajosa, aquela que você sabe que dificilmente vai ser aceita, a outra parte fala, não, não quero, não serve, você faz uma concessão. Você fala, bom, então tá bom, eu trouxe uma segunda proposta. Mentalmente, a outra parte se vê obrigada a também te fazer uma concessão. Isso é um gatilho mental explicado pela psicologia. Eu sempre falo do livro Armas da Persuasão. O Robert Cialdini explica isso como ninguém. Quando alguém faz uma concessão para a gente, mentalmente a gente se vê obrigada, ela se vê mentalmente obrigada a aderir à sua proposta. Eu arrisco dizer que a sua proposta intermediária deve ser a que acaba sendo mais acolhida aí nos seus casos práticos, tá? Eu arrisco dizer, tá? Agora, é claro que isso funciona na maioria das vezes, pode ser que não funcione quando ir apresentando, né, na medida em que a audiência vai. Um outro ponto relevante, ainda tentar as 3 propostas, e o terceiro, para mim, é o fundamental. Quando você chega a um valor, você fala assim, ó, a parte autora quer uma pensão de R$5.000. Pode ser essa. E eu, invariavelmente, eu perguntava para a parte, tá, mas da onde que você tirou esse valor? É um valor escolhido aleatoriamente? Ou ele tem uma base na despesa das crianças? E aí eu recomendo o advogado, quando ele for sentar com o cliente para ir para a audiência, colocar no papel. Vamos apontar aqui, ó, despesa por despesa, porque se o juiz te perguntar, você sabe, porque são as despesas reais. Porque o juiz consegue sentir se existem realmente essas despesas ou se ela está colocando um número ali simplesmente para tentar fazer um acordo. Então pondera lá, ó, escola, R$1.000, alimentação, R$1.000, farmácia, R$500. Coloca no papel, porque se o juiz te perguntar, você tem base para falar. Isso eu estou dizendo a parte mesmo, não o advogado. O juiz sente, pô, realmente esses R$5.000 não é um número aleatório. E não se esquecendo da contrapartida da mãe, se é a mãe que está com a guarda da criança, né? Porque às vezes a pessoa esquece, né? Eu vou lá, eu quero R$5.000 de pensão, e eu pontuo lá que as despesas da criança é de R$5.000, e aí o advogado da outra parte fala, tá, mas e a sua contrapartida, já que você trabalha, já que você tem o seu rendimento? Então, sempre coloca isso no cálculo. É claro que o cálculo não é 50-50 necessariamente, vai variar de acordo com a possibilidade de cada um, mas tem que ter a contrapartida também, não pode isso. Tem alguma coisa sobre isso que eu falei, Rafael, que você acha que precisa complementar? Não. É perfeito. Só um toquezinho que eu costumo levar também, como você explicou no item anterior, e até a questão da persuasão. Se o advogado leva ali 3 possíveis, né, propostas de acordo ali, leva 3 sugestões de acordo e propostas, eu acredito, e eu não sei pela sua visão, mas eu sempre tive um retorno positivo nisso, que qualquer justificativa plausível, que o magistrado enxerga isso, percebe e orienta a parte. Ó, fizemos a nossa parte, eu acredito que agora o magistrado perceba que o espírito conciliador, né, ou seja, quem tentou resolver o feito e eventualmente não levar para um slinde, né, às vezes mais extenso, né, com mais litígio, foi a outra parte. Eu acho que isso é um ponto positivo para o advogado, né, você eventualmente auxiliar o juiz no convencimento de que a outra parte também não tem justificativa plausível para não aceitar aquilo, e nem sempre, né? Às vezes a parte recusou ali uma proposta de acordo que para nós também não seria tão vantajoso, mas que facilmente na sentença você alcançaria aquela pretensão. Então, essa é a consideração. Com toda certeza, o juiz sente isso na hora de sentenciar, ele lembra disso. Tá? Invariavelmente, a sentença pode sair ali mesmo na audiência, o juiz está ali, ó, fresquinho, vendo a postura de um e a postura absolutamente contrária de outra. Tá? Então, isso é muito importante. Obrigado até por ter falado. Sobre testemunha, Rafael, tem 2 pontos importantes aqui. É um ponto que pode ser causa de confusão de procedimento e que eu já vi advogado errar e que eu gostaria de falar com você. Na lei de alimentos, se fala que cada parte pode arrolar até 3 testemunhas. Mas o Código de Processo Civil, ele vai além. Ele fala assim, que a parte para audiência de instrução pode arrolar até 3 testemunhas para a prova de cada fato.
Veja que há uma diferença. Se num procedimento comum existem 3 fatos controvertidos, a parte pode arrolar até 9 testemunhas, 3 para a prova de cada fato. Na ação de alimentos, não. A lei fala em 3 testemunhas, não fala em 3 testemunhas para a prova de cada fato. Mesmo na ação de alimentos, pode ter mais de um fato controvertido, só que são só 3 testemunhas. Então eu acho importante dar essa dica, porque às vezes o advogado vai para a ação de alimentos e vê que a outra parte está pretendendo ouvir 5, 6 testemunhas. Primeira coisa que ele tem que fazer é impugnar essa tentativa, dizendo que, olha, a lei de alimentos é expressa, são só 3 testemunhas. Às vezes, fazendo isso, você consegue surpreender o outro advogado, porque se ele não se entrevistou com as testemunhas, ele não sabe qual que é importante no momento. E aí ele vai cochichar no ouvido da parte, ó, qual que nós vamos ouvir, e a parte menos ainda vai saber. Você já passou por isso? Já viu efetivamente isso acontecer na prática, Fel? Já, inclusive, eu dei muita sorte na questão da organização das testemunhas da outra parte, né? Então, ouvindo as 3 testemunhas, já tinha eventualmente alertado ali, né, o magistrado, mas optei por que a outra parte fosse seguindo ali a oitiva e encerradas as 3 testemunhas, eu falei, ufa, aquela testemunha que seria a testemunha-chave, né, para o deslinde da questão, o advogado propositalmente deixou para ouvi-la, né? E seriam 4 testemunhas, deixou para ouvi-la por último. E foi o momento em que impugnei. Obviamente, o magistrado acatou o pedido e não autorizou a oitiva da 4ª testemunha, que era uma testemunha-chave. Então, isso é importante também, o advogado estar esperto na questão do rito, principalmente, e no limitador das testemunhas, né? São 3. Nesse caso, eu dei sorte porque o advogado deixou ali como trunfo, talvez para desestabilizar emocionalmente a minha cliente, a testemunha-chave como 4ª testemunha. Ouvi das 3 ali, opa, excelência, deu o total de testemunhas, eu tenho sim objeção, já saiu um pouquinho da legislação ali e autorizar a oitiva da testemunha. Obviamente, cabe recurso, né? A parte tem que se opor a isso, o advogado, no caso, tem que se opor a isso, mas neste caso em questão, eu dei muita sorte que a testemunha-chave era a 4ª testemunha e esgotado o acesso, obviamente, por uma questão não se atenta quanto a isso. Daí a importância de, primeiro, olhar o mandado, mas ir preparado automaticamente para a audiência única, como você disse, né? E se eventualmente acontecer, eu sempre peço para as mães ali, olha, leva o número de testemunhas que eventualmente você conseguir ali, mas o limite vai ser essas. Então, nós pontuamos ali, eu sempre gosto de deixar 1 ou 2 testemunhas reservas para caso na ausência de uma a gente possa... mas, neste caso em específico, eu dei sorte, então, automaticamente a outra parte não estava atenta ao procedimento, as minhas testemunhas foram ouvidas ao limite, orientei, obviamente, as 3, e isso acontece muito, tá? Não é pouco, não tem como... aqui nas falhas técnicas de audiência de alimentos é a confusão dos ritos e a questão do limite de testemunhas. Esses são os 2 pontos cruciais ali que eu vejo nas falhas das audiências de alimentos. E você falou uma coisa importante, a hora, o momento certo de fazer essa... Olha, a parte trouxe 4 testemunhas, são só 3, ela ia falar, opa, então deixa eu ouvir a mais importante primeiro. Você foi cirúrgico aí fazer esse protesto, né? Não é um protesto formalmente, mas você pode fazer essa alegação impeditiva no exato momento em que ele pretende furar o limite de 3 testemunhas. Você foi certeiro. Vamos falar sobre um ponto cabeludo aí das ações de família. Aí não é só de alimentos, são informantes, são pessoas com vínculo de parentesco. Professor, como que o juiz ele avalia o depoimento de um informante? O depoimento de uma testemunha tem o mesmo peso de um informante? Obviamente que não, porque se fosse, os 2 seriam testemunhas. A lei, ela já pressupõe que aquela pessoa que tem um vínculo de parentesco ou uma amizade íntima, ela não tem isenção de ânimo para ser ouvida como testemunha. A testemunha é aquela pessoa isenta, descomprometida com o processo. Lá no Código de Processo Civil tem as hipóteses, né, de suspeição, de impedimento de testemunha. Como que eu vou saber a necessidade financeira de uma mãe se eu não sou amiga da mãe ou se eu não frequento a casa da mãe? É impossível saber disso. Como que eu vou saber efetivamente a possibilidade do pai se eu não sou amigo do pai? Como que eu vou saber quanto que o pai ganha efetivamente, quanto que ele gasta, se eu não tenho amizade? Aí entra uma coisa muito importante. Primeiro eu queria te ouvir. Você dá um tratamento diferente
para a pessoa que vai ser ouvida, que você já sabe que vai ser ouvida como informante? Você instrui de alguma forma diferente? Olha, é importante que você mostre isso, que você mostre aquilo, ou não? Você simplesmente, bom, se só tem informante, vamos lá, vamos ver o que que vai rolar. Como que você trata essa questão, Rafael? Olha, com relação um ponto, só puxando o gancho aí, que eu acho que a gente vai adentrar nisso, né? A questão, a maioria das vezes, quando eventualmente o magistrado não pede para apresentar o rol antecipadamente, o que eu percebo aqui é que alguns advogados, nas ações de alimentos, principalmente oferta, quando eu vejo aqui da outra parte, ele já rola a testemunha na inicial. E mesmo se eventualmente ele não arrola a testemunha na inicial, só para chegar na questão do informante, e se ele opta por levar lá, eu tenho uma equipe muito boa aqui. Então, quando a minha cliente percebe as testemunhas que a outra parte levou à audiência, não tinha apresentado o rol, ou seja, tivemos o conhecimento ali no corredor do fórum, de imediato, eu sempre tenho um aparelho ali com internet, eu peço, olha, a pessoa, eu conheço aquela pessoa ali, ó, ela está no Facebook, está direto na casa da pessoa, ela pode ser contraditada, né? Então, ela tem amizade íntima com o genitor. Então, eu dou ali normalmente o tablet para a pessoa e falo, ó, entra na sua rede social agora, pega o que você conseguir, porque a gente contrata. As perguntas que eu faria, né? Eu minimizo as perguntas ali para desqualificar ela, tanto pela condição financeira, né? Vamos colocar assim, suponhamos que seja um informante que ele tem uma amizade muito íntima, né, com o pai, e ele vai como testemunha, foi enrolado como testemunha, lá nós contraditamos, o juiz optou por ouvir mesmo assim na condição de informante, então ali a outra parte. Ou seja, seu grau de envolvimento com ele, sabe das condições financeiras dele, como, né? Você ouviu da mãe ou eventualmente você participou de alguma compra, você chegou aí na escola com ela um pagamento de mensalidade, você sabe que ela tem um plano de saúde porque já lhe mostraram o cartão ou porque você ouviu da mãe. Então a tratativa realmente tem que ser um pouco diferente. As perguntas, elas... Aqui no escritório, nós fundamentamos inicialmente na condição de testemunha, informante, e eu minimizo somente se ela ouviu falar ou se ela realmente acompanhou algum fato. Legal. Como magistrado, Rafael, e aí talvez os advogados que estão nos assistindo podem passar a pensar um pouquinho como juiz, e ó, isso que eu vou falar agora não é só da minha cabeça não, tá? Eu tive a cautela de conversar com dezenas de magistrados e o pensamento é o mesmo. Quando o juiz tem que decidir entre dois informantes, então imagina, o autor levou uma pessoa, foi ouvida como informante. O réu levou uma pessoa, foi ouvida como informante. Os depoimentos são contraditórios. E a questão está no colo do juiz, o juiz precisa decidir. Qual é a forma de agir? O depoimento está contaminado com o desejo, com o anseio de ajudar a parte. Às vezes o interesse fica evidente no depoimento. Como que o juiz vê que o interesse é evidente, que uma parte ganha a causa? Quando o informante começa a responder sem o juiz nem perguntar. Então o juiz fala, você conhece a fulano? Conheço, ela precisa muito dos alimentos, ela está passando necessidade, esse cafajeste aí deixou ela na rua da amargura. Você já vê que a pessoa está envolvida emocionalmente com a causa. Ela vai fazer qualquer coisa para que a parte ganhe. No seguinte sentido, você não vai lá para ajudar a parte a ganhar a causa. Você vai lá para responder o que o juiz te perguntar. Então você não precisa mostrar para o juiz que você fez o seu depoimento na hora de decidir. Aí no outro lado, tem um informante totalmente isento. Ele só responde aquilo que o juiz pergunta, ele mantém uma postura reativa, ou seja, se o juiz pergunta, ele responde, se o juiz não pergunta, ele não fala nada. E aí quando o juiz pergunta alguma coisa que ele não sabe, ele simplesmente fala, olha, simplesmente sobre isso eu não sei. Sabe quando que o informante acaba errando? Quando ele fala assim, ó, isso eu não sei, mas eu tenho certeza que é tal coisa. Né? Se eu tenho certeza sem saber, já mostra para o juiz um forte desejo, um forte anseio em ajudar a parte. O que eu estou querendo dizer aqui é que quando tem que tomar uma decisão difícil, ver aquele que está menos contaminado com o interesse de ver a parte ganhar a causa. Eu acho que como advogado, talvez eu conversaria sempre com os informantes, aqueles que eu vou arrolar, aqueles que eu já sei, então é uma amiga íntima, eu sei que se a parte for o mínimo de diligente, ela tem como provar que é amiga íntima, ou então um parente, né? É uma prima, é uma irmã, vamos supor, e eu já falo, olha, vai prestar o depoimento, mas você não precisa querer defender
a parte. Não precisa. Quem faz a defesa é o advogado. Você vai lá para falar sobre fatos. Se o juiz te perguntar, fulano cuida bem da criança? Cuida. O pai cuidava bem? Se você sabe se ele cuidava bem, responda. Cuidava bem. Tá? Quando um informante mostra para o juiz que ele disse alguma coisa que pode beneficiar a outra parte, o juiz, ele ganha o juiz. O juiz, na hora de decidir, fala, opa, esse informante aqui, talvez ele é mais sincero, foi mais sincero do que uma testemunha. Então é muito importante conversar com o informante antes e dizer, quem defende a parte sou eu, advogado, e não você. Vai lá para responder sobre fatos. Não busque, porque às vezes o informante, o vínculo de amizade é tão grande que ele se sente responsável por fazer a parte ganhar a causa. Né? E nessa ânsia, nessa tentativa de às vezes, lá na inicial, a mãe fala que ela trabalha, que ela faz freelance, e o informante, ele precisa ser orientado. Orientado é diferente de instruído. Né? Quando o advogado fala assim, ó, você vai lá e vai dizer isso, ele está instruindo. Orientar é dizer, você responde que o juiz tiver perguntado, o informante ou a testemunha tem que dizer, fatalmente o juiz vai descobrir. Você já tinha olhado por esse ponto, Rafael, pela exclusão, pela forma de decidir de exclusão do magistrado, mas certamente você já deve ter visto isso na prática, né? O juiz, na hora da sentença... Pode concluir, doutor. Bota o fundamento de um depoimento de um informante na sentença e exclui de outro. O juiz acaba mostrando essa forma de raciocinar na sentença. Mas se o advogado que está aqui sentenciei vários processos com base em depoimento de informante, sendo que tinha testemunha do outro lado. Mas o depoimento da testemunha é cheio de contradição, cheio de lacuna, tá? E o depoimento do informante não, ali, ó, isento, de acordo com outras provas dentro do processo. Você já viu isso acontecer na prática, Rafael? Já vi e confesso, foi a primeira vez que eu ouvi isso pela ótica de um magistrado. E isso é até bom para aplicar aqui, eventualmente, nas nossas futuras orientações, né? O que eu gosto muito de pontuar junto aos informantes e também junto às testemunhas é para que, foi até um ponto importante que você disse, que é, de vez em quando, injetar informações positivas da outra parte dentro do depoimento. Não está aqui só. Principalmente em ações de alimentos, eu gosto de encher, eu sempre falo isso, a orientação, realmente, olha, ele é um bom pai, quando eu vou eventualmente orientar as testemunhas e fazer o questionário ali para saber aonde eu vou injetar as informações, aonde eu vou eventualmente questioná-la. Então, ele é um bom pai, é um bom pai. Olha, essa ação é uma ação de alimentos, então você pode realmente falar. Se eventualmente perguntado, isso é importante que você falou também, e se eventualmente perguntado, para que a testemunha informante não vá além, né? Isso é perceptível até para o outro advogado. E quando isso acontece, é onde a gente fica, ó, atento, falar, nossa, agora esse cara vai soltar ali que ó, o advogado mandou contar tudo aqui, o advogado mandou falar isso, o advogado mandou eu falar aquilo. Então, é importante também jogar algumas informações positivas da outra parte, até talvez para minimizar aquela situação de litígio, você ter a possibilidade, depois de reaver ali, antes, eventualmente, da sentença, realmente, mas ele peca em algumas coisinhas ou outra, mas é um paizão, e a testemunha da mesma forma. Mas foi a primeira vez que eu ouvi isso por a ótica de uma... Vamos iniciar aqui. Você conhece tal pessoa? Conheço tal pessoa mora em tal lugar, tal pessoa teve o filho, tal pessoa não vale nada, tal pessoa fez isso, fez aquilo. Eu lembro uma ocasião que ele bateu na menina, ele tem medida protetiva, e você fala assim, poxa, mas é algo assim que foge do objeto da ação e a pessoa está indo além. E isso causa uma animosidade na outra parte também, que se sente desconfortável, e aí acaba que se o advogado não interrompeu, ou se o advogado tem que interromper, né? Porque o magistrado vai, normalmente aqui, pelo que eu vejo na prática, acaba dando corda até para ter elementos depois para desqualificar, né? Aquele depoimento que já está, como você disse, contaminado. Então é importante que para injetar algumas informações positivas da outra parte para que minimize a animosidade, né, o grau de litígio ali, e também para que a parte seja confortável, para que dê essa base para o juiz perceber, poxa, a parte veio aqui não com intenção na causa, não aí que eu acho que a gente pode ter como último aqui da audiência para a gente pular para a execução. Já vai fazer 1 hora, daqui a pouco nós estamos aqui. Eu até te agradeço pela sua disposição de estar aqui, tá, Rafael? Um sábado de manhã aí, você podia estar descansando, podia estar curtindo a vida com a família e estar aqui passando o seu conhecimento para a gente. Mais uma vez, de público, eu te agradeço. Você me lembrou de um ponto importante. A audiência de alimentos, ela tem uma peculiaridade que pouca gente conhece. Depois de ouvidas as testemunhas, o juiz tem que renovar a proposta de acordo. E, infelizmente, tem magistrados que esquecem disso, acabam passando. Você acabou de ouvir as testemunhas, você já tem condições de, olha, putz,
a gente vai se ferrar, é melhor fazer um acordo. Olha, agora a gente já tem um balizamento de valor, a gente já sabe como que o juiz vai decidir, então é melhor fazer um acordo. Eu queria deixar essa orientação para os advogados de sempre, gente, vamos fazer um acordo, é o melhor momento, porque depois que sai a sentença, é bem mais difícil sair o acordo, né, Rafael? Você já fez acordo nessa fase do processo? Você já virou para a parte e falou, olha, as testemunhas não foram boas, é melhor a gente fazer um acordo. Já aconteceu isso na prática com você? Com certeza. Atualmente, que as testemunhas zicou a outra parte, dado também as testemunhas que zicou o processo, a instrução inteira em uma das três. Se o pai não concordar lá, você aceita uma intermediária, porque a sentença vai ser uma paulada para você ali. Então, já teve situações vinculadas, né? Acabamos de falar aí do informante, que o informante foi além, teve como, eventualmente, eu bater um papo com ele, né? Pelo menos orientar ali como seria o procedimento. Olha, responda o que me perguntarem, foque nesse objeto. E a parte chegou, o informante chegou lá, ok, tudo, ele te conhece, então ele vai falar, tinha um grau de parentesco, né? Ele vai falar somente o que ele sabe, e era uma ação de alimento, que o cara, ele era agiota, e não tinha um vínculo com o processo ali, né? Não tinha relevância para a ação específica de alimentos. E ao final da instrução, chamei a parte e falei, olha, aceita este acordo, porque a sentença vai ser pior. E ali, sempre que voltamos à sala de audiência, aí também para não dar muito na cara, né, de que a instrução foi horrível ali, né, os informantes. Então, ele vai vir com uma proposta de acordo e aí você vai balizando ali, né. Olha, não aceito nesses termos, aceito naquele. Mas é extremamente importante para que ele reitere, né, a proposta, né, para que ele tente novamente. E eu gosto de fazer isso, Zé, inclusive quando com bons olhos. Poxa, mesmo a outra parte tendo insistindo na composição aqui para que eu reitere a proposta inicial. Então isso é extremamente importante. Afinal de contas, o objetivo sempre tem que ser resolver o processo, né? Não é, a testemunha foi ruim para outra parte, agora é melhor esperar a sentença e sabe-se lá daqui quanto tempo sair uma nova chance, vamos fazer a composição. E eu já vi muito acordo ser feito nessa fase, essa fase é decisiva. E agora tem uma vantagem, né? Uma oportunidade de você mostrar realmente, a sua disposição para fazer acordo. Vamos passar para o nosso tema de execução, não vai dar para uma confusão que se tem também sobre os ritos, as formas de executar, né? Na execução de alimentos, existem duas formas de executar. Uma é o famoso rito da possibilidade do devedor ser preso. O rito da expropriação, o devedor, não existe a possibilidade dele ser preso nesse rito. Se existe a possibilidade por esse rito, se decide pela verba que você está pretendendo receber. Se você está pretendendo receber as 3 verbas alimentares mais recentes, aquelas que se venceram nos últimos 3 meses, você pode optar pelo rito da prisão. Se você está tentando receber verba anterior aos últimos 3, que cabe à parte decidir, por exemplo, se ela tem lá 12 prestações alimentícias vencidas, inclusive as 3 últimas, cabe a ela decidir que rito que ela vai seguir. Se é o da prisão, porque ela pode escolher executar o da prisão essas 3 últimas, ou se ela vai deixar para escolher tudo o rito da expropriação. Ela vai pegar aquelas 12 verbas alimentares e vai entrar com um pedido de cumprimento de sentença pelo rito da expropriação. Como que você toma a decisão? Então imagine esse seguinte caso. A cliente te procura e fala, olha, eu tenho 12 prestações atrasadas, inclusive as 3 últimas. Você costuma separar em 2 execuções? Pega as 3 últimas e entra com um pedido de cumprimento de sentença. É assim que você faz? Sim. Na prática, eu separo os 2 ritos, separo em 2 ações distintas, os alimentos recentes e os pretéritos, né? E por que eu faço isso? Na prática, eventualmente, após a intimação ali do genitor, para que ele pague ou apresente a justificativa por não conseguir pagar, mas se eventualmente ele apresentar alguma justificativa ou alguma proposta de acordo, na maioria das vezes aqui no escritório, eu sempre proponho e condiciono aquele acordo a parte fazer também um acordo relacionado aos alimentos pretéritos, ao cumprimento de sentença. Ele é obrigatório a fazer? Obviamente não é obrigatório a fazer. Mas eu tenho um retorno muito positivo nesse sentido. Olha, temos aqui uma ação, olha, o pai ofereceu, chama o cliente, o pai ofereceu pagar esses alimentos aqui em 2 vezes. E posso chamar aqui o advogado e ver se a gente já consegue uma composição também nos alimentos pretéritos, um cumprimento de sentença. E eu tenho visto isso como positivo aqui no escritório. Então, eu separo os ritos.
via o rito da expropriação. E sabemos que no Brasil, né, a prisão, dependendo da situação, dependendo muito bem, né, é mais pontual para o recebimento. Então, primeiro eu analiso, olha, aconteceu isso somente, no caso, ele está devendo isso para uma situação específica, você opta por, eventualmente, fazer um acordo geral, ou vamos fazer aqui um acordo de alimentos e já aproveita o gancho e faz no cumprimento de sentença. Então, normalmente, a gente separa os ritos e separa as ações. Eu acho que o advogado também pode, na hora de tomar essa decisão, olhar para o riqueza tem patrimônio em nome. Talvez o cumprimento de sentença pode ser até mais efetivo. Por quê? Porque a primeira medida é a penhora através do Bacenjúri. Penhorou dinheiro, encontrou dinheiro na conta da pessoa, já era, já vai receber. O problema maior é quando não se tem certeza, né? Se a pessoa é uma pessoa solvente, se vai ter dinheiro na conta ou não. Então, por isso que a maioria acaba optando pelo rito da prisão. Eu acho que tem gente que nem liga de ficar presa. Tem gente que liga de mexer no patrimônio. A grande maioria liga de mexer no patrimônio. Tem gente que, com certeza, você já teve muitos casos em que o pai preferiu ficar preso do que pagar. Já não teve caso assim? Sim, com certeza. Aqui a pessoa tem condições de pagar, mas prefere ficar preso, às vezes, com birra, como forma de fazer birra. Então, eu digo, o bolso, mexer no bolso é muito mais efetivo do que mexer na prisão. É óbvio que, na prática, quando há possibilidade, aparece, é porque realmente a pessoa está no estado de necessidade, não tem um parente, não tem um amigo que pode socorrer por ela. Olha, em 18 anos de magistrado, a grande maioria, às vezes chega a ser preso, fica 24 horas, arruma o dinheiro e paga. Então você vê que a questão não é a falta de condições financeiras, recebe aí nas execuções de alimentos. Eu lembro que na época em que eu estava eu estou desempregado. Mas aí vale lembrar, né? O STJ já disse inúmeras vezes que o desemprego não é razão justificativa para o não pagamento. As ideias mirabolantes. Pontual, o desemprego ainda é, sem dúvida alguma, 80% a 90% das justificativas apresentáveis. Tanto que aqui no escritório nós temos um modelo específico para apresentar ali a impugnação sobre a justificativa no caso de desemprego e temos um modelo específico, né? Então, 90% ausência de instrução do procurador da outra parte, ou às vezes faz propositalmente também o advogado, relacionado a genitora não faz uso dos valores eventualmente pagos a título de pensão para a criança, ou seja, não direciona para a criança. Há uma do desemprego e dessa justificativa de que o dinheiro está sendo mal direcionado, a pessoa fala, troquei de emprego e não ganho mais aquele valor. Não é justificativa para eventualmente ter a isenção dos alimentos ou ter ali aceita essa justificativa, o desemprego em si. E nos outros itens não é objeto dessa ação. Essa ação discute tão somente ali, se for o caso, ou então, eventualmente a mãe não está direcionando o valor. Poxa, entra com a prestação de contas, que agora retomou, né, a validade, ou então há uma revisão de alimentos também, justificando ali nos fatos que esse dinheiro está sendo mal direcionado ou que a necessidade da criança não é aquela, é outra necessidade, mas ainda assim o desemprego é o carro forte e depois aqui no escritório vem seguido por esses outros dois argumentos, né? Uma é a redução da possibilidade do pai, que não se debate ali na execução de alimentos, e a outra é o mau direcionamento do dinheiro, que vem também como justificativa. Uma coisa importante para quem defende a parte autora. Se há alegação de desemprego, você não pode entrar nessa discussão lá na execução de alimentos. Querer contrapor, não, ele está empregado sim, não. É simplesmente essa alegação já é superada. Você pode estar desempregado, ou a forma de pensar do magistrado. É óbvio que a pessoa pode ir à pública o mais rápido possível, você já ficou sem condições de pagar lá atrás. É que muitos se aproveitam do fato de, às vezes, os procedimentos judiciais serem demorados, né? Eu sei que eu vou ficar me escondendo da citação de alimentos, enquanto isso eu não pago nada. Agora, lá na frente, a bomba vai estourar muito mais pela incidência da prestação alimentar em algumas verbas, como 13º, como férias. Esse é um ponto muito importante que eu tenho certeza que é de grande dúvida da maioria. Incide, afinal de contas, então saiu a sentença. A sentença condenou o requerido a férias como 13º salário. Bom, depois eu quero ouvir a sua prática no que diz respeito a esse tipo de verba, como você está fazendo acordo. Mas o STJ também já tem inúmera jurisprudência no sentido de que sim, incide, salvo
estipulação em contrário em terceiro ou férias? Não. Então, a resposta é sim, incide. Se a sentença ressalvou, dizendo, olha, não incide sobre 13º e férias, aí não incide. Agora, o mais importante é no acordo, deixar isso expresso no acordo, né? Como advogado do exequente, eu não tocaria no assunto. É assim que você faz? Tá? Por quê? Se você não tocar no assunto e não ficar ressalvado no acordo, vai incidir sobre férias do 13º. Ou você prefere já ser expresso e falar, olha, inclusive vamos constar no acordo, para não ter dúvida interpretativa lá na frente, que incide sobre férias do 13º. E aí eu sei que pode ter gente que vai falar, mas qual que é a razão de incidir sobre 13º? Porque o 13º, ele serve como natureza, né? Tem material escolar, tem despesas de Natal, e férias. Olha, obviamente tem alguém na casa da criança que também vai ter que receber férias. Então, essas verbas servem também para complementar a necessidade da criança. Tá? Como que você faz na sua prática, principalmente em acordo? Você é expresso em falar? No acordo a incidência. Até porque eu já tive situações aqui em que não expresso numa eventual execução, eu tive interpretação contrária, tanto na manifestação do Ministério Público, quanto do magistrado, no tocante pela verba não estar expressa ali, pelo 13º, e a gratificação não estar expresso, então que não comporia a pensão alimentícia, não haveria essa incidência. Eu prefiro que fique expresso. Mas, dependendo da situação, dependendo do entendimento do magistrado, eu gosto sempre, Zé, antes de ajuizar a ação, em comarcas em que eu não conheço, a execução vai ser tranquilo, o exequente não vai ter maior, porque eventualmente ele não acata, apesar de já estar pedido. Então, eu prefiro inicialmente por ficar expresso, sabendo, obviamente, que não precisaria, né, que na ausência do expresso ali, automaticamente incidiria. Mas eu sempre bato um papo com o advogado, com algum colega, ou então na secretaria mesmo. Eu já tive casos em que, antes de ajuizar a execução ali, no caso, né, antes de finalizar o processo, eu questiono ao magistrado, excelência, na ausência ali expressa, né, da incidência da verba, o senhor considera como já incidente, né? E ele fala assim, claro, como você falou, seu posicionamento é maioria absoluta, né? Mas ainda temos aquelas exceções a qual há manifestação contrária, né? Então, é muito variável. Aqui ainda o tudo depende. Infelizmente, em algumas comarcas ainda isso é muito válido. Alguns juízes saem fora da regra e vão numa exceção que às vezes desconhecemos. Logo no inicial, eu faço pedido, não só no caso de assalariado, quando vai o desconto em folha, mas as empresas, os empregadores também, se não conta expressamente na determinação quando é para que o juiz expresse o ofício, então eu prefiro que seja expresso e, na maioria dos casos, eu também opto por entrar em contato com algum profissional para que o profissional fale qual que é o entendimento ou melhor, se o juiz tem um entendimento diverso, né, do que prevê sobre FGTS, a pensão alimentícia, e obviamente fiquei quieto na minha ali, se a parte não se opôs, né? Então, a gente fica quietinho na nossa. Mas esse o meu posicionamento, assim, o que eu vejo na prática, né? Infelizmente, não precisaria, mas alguns juízes saem também aqui da regra e para evitar desgastes ao meu cliente depois, ou ao cliente falar, olha, mas você falou que não precisava constar, falou para ficar quietinho, já teve vezes que eu fiquei quieto na minha, porque não ficou expresso, o juiz não ficou expresso, e aí eu já tinha informado para o cliente, olha, na ausência de ficar expresso ali, incide. O STJ ele faz isso, ele pega alguns temas e junta todas as jurisprudências que ele tem sobre esse tema. E tem a jurisprudência em tese número 65, é só sobre alimentos. É um PDF que traz tudo que você pode imaginar de decisão do STJ sobre o entendimento que o Rafael citou, de que incide sobre participação nos lucros e etc. Vai ter muita coisa que você vai se surpreender só lendo a jurisprudência em tese do STJ. Rafael, eu queria que você fosse comigo para o último ponto, que eu deixei aqui para o final, justamente que talvez é o ponto mais importante do momento. A gente vive uma época de exceção, a impossibilidade da prisão do devedor nesse período da pandemia. Eu primeiro queria que você explicasse para a galera como que isso está funcionando, pode ter muita gente que não sabe, tá? E aí, como que você está agindo no seu escritório? Você arrumou alguma solução para dar mais efetividade nesse momento? Conta aí para a gente sobre isso um pouquinho. Olha, como explicamos anteriormente, a relação da separação dos ritos ali de expropriação e prisão,
Então, eu agora, neste momento de pandemia, eu estou sendo mais pontual com o cliente e explicar as vantagens, às vezes, de eventualmente distribuir ali pelo cumprimento de sentença no rito da expropriação, quando realmente a parte ainda tem condições financeiras de fazer aquele bloqueio inicial do Bacen sem o conhecimento prévio do genitor, né, do executado. Mas, ainda assim, temos as pessoas que só pagam ali com a decretação da prisão. E essa divulgação de que a prisão estaria suspensa, está suspensa, na verdade, até o dia 30 de outubro, né, em regime fechado, e que seria comportada em regime domiciliar, acabou com uma onda, né, de inadimplência dos genitores que já não pagavam, né, e que o receio da prisão em regime fechado é que acabavam por fazer eles ainda cumprirem a obrigação alimentar. E com essa informação, acabamos aí de ter uma enxurrada de execuções de alimentos. Por sorte, eu acredito que alguns magistrados estão questionando os exequentes. Eu já tive aqui 3 despachos para cumprimento, na qual o magistrado questiona se eu vou querer a suspensão da execução até o período por 30 dias. Quando eu não peço, obviamente, com essa justificativa, que não seria uma justificativa plausível, não, eu vou pedir suspensão porque eu quero que o pai seja preso em regime fechado. Estamos em regime onerosa, né? Então acaba por, eventualmente, as ações que foram distribuídas de execução de alimentos no meu escritório entre junho e julho, na maioria, apresentar a justificativa até que manifeste MP, venha para o juiz decretar a prisão, nós já estaria superado essa questão da suspensão até o dia 30 de outubro. Então, a prática aqui, eu estou conversando mais com o cliente sobre a alternância do risco, esse período em que não pode ser preso em regime fechado. Bom, para quem não está por dentro, então, do assunto, né, em razão de tudo que está acontecendo por conta da pandemia, houve uma alteração legislativa dizendo, como regra, né, até antes da pandemia, não pagou a pensão, a pessoa poderia ficar presa em regime fechado, lá trancadinho na celinha. E aí, como se entende que trancar a pessoa em uma cela, numa penitenciária, pode ser prejudicial, inclusive alastrar a contaminação pelo coronavírus, a alteração legislativa pontual disse até dia 30 de outubro, se o juiz decretar a prisão, essa prisão deve ser cumprida no regime domiciliar. Ou seja, nada, né? Porque todo mundo está tendo que ficar em casa mesmo, nós estamos em prisão no regime domiciliar praticamente, né? Então, na verdade, foi um balde de água fria, o que acabou em live com um convidado de excelência também, o professor, de efetivamente fazer, em parte, isso que você já está fazendo, que a prisão, para que quem está assistindo possa entender, ela é uma medida coercitiva, ela não é uma medida que visa suprir o pagamento do débito. Então, o executado que não paga, ele fica preso e depois que ele cumpre lá 60 dias de prisão, por exemplo, ele não quita o débito com a prisão. Então a prisão não substitui. Ela é uma medida para forçar o cumprimento. Essa medida, ela é de benefício do credor. Então o credor pode pedir agora ou não, uma medida de benefício para a parte autora. Então a gente aventou a possibilidade, eu acho que ela é francamente possível, de ao invés do exequente pedir agora a prisão em regime domiciliar, que não vai surtir efeito nenhum, ele peticionar dizendo, olha, eu quero a prisão, mas por enquanto eu quero que essa medida fique suspensa. A partir disso, o exequente está dando mais uma chance para o executado. Está dizendo, ó, executado, você tem até dia 30 de outubro para pagar, sob pena de você ser preso. Por quê? Porque se ele for preso agora em regime domiciliar, você não vai poder pedir essa prisão depois. Tá? A prisão ele vai cumprir agora em regime domiciliar. Então eu acredito fortemente que a gente consegue fazer uma onda. Por quê? Para dar efetividade para a justiça. Essa medida traz muita efetividade para a justiça. No sentido de que, suspende essa medida coercitiva agora. Tá? Eu vou fazer só lá na frente. Para que você possa, quem está assistindo, possa entender, uma outra medida coercitiva é o protesto. Né? O protesto da sentença. É possível protestar a sentença. Só que isso o exequente pode fazer ou não. Se o exequente não quiser protestar a sentença, ele não está usando uma medida coercitiva. Da mesma forma, a prisão o exequente pode usar ou não. Ó, juiz, eu não quero usar a prisão agora, porque agora ela não vai ter efeito, a prisão domiciliar. Quero deixar para usar essa medida lá na frente, depois do dia 30 de outubro. Eu acho que é um peticionamento muito plausível de ser feito e não é um raciocínio que eu estou vendo as pessoas fazerem agora. Eu acho que pedir a suspensão do processo tem que ter um fundamento, né? Agora, pedir a suspensão de uma medida coercitiva é plenamente possível. Rafael, cara, eu não sei nem como te agradecer pela sua participação aí. Eu não sei se você quer, sobre esse assunto,
fazer mais alguma ponderação? Eu abri aqui o comentário da galera simplesmente porque eu queria que essa galera aplaudisse demais esse cara. Quem tá gostando da participação aí, ó, coloca o dedo no coraçãozinho aí, dá muito coraçãozinho para esse cara, porque ele tá aí se dispondo a contribuir com a experiência prática dele. Como vocês puderam perceber, eu falei no começo, ele é um advogado de excelência e para mim foi um grande convidado de excelência. Obrigado mais uma vez pelo seu sim, tá? Eu vou continuar acompanhando o seu trabalho, assim como, Rafael, eu acompanho advogados que fazem o outro lado. Tá? Eu conheço alguns advogados que têm atuação na internet em prol dos pais. Tá? Eu, por exemplo, na minha atividade como docente, eu escolhi dar dicas e falar para o exequente. Tá? Você não vê eu dando dicas de execução, ó, como se livrar da execução. Por quê? Uma opção. Simplesmente não que a outra pessoa ou a outra parte não mereça o direito de defesa. Obviamente que merece, né? Execução de alimentos, mas respeitando o direito da outra parte. Então, parabéns pelo seu trabalho, cara. É fundamental o trabalho que você faz, tá bom? Fico muito feliz de você ter participado aqui com a gente. Eu que agradeço. Foi um prazer poder transmitir um pouquinho ali do que a gente sabe, né? Eu sempre brinco aqui no final de toda live que se a gente sair dessa live aqui com a sementinha plantada, né? Ou tendo pelo menos ensinado um pouquinho mais para qualquer um dos leitores aí, dos que acompanham, dos seguidores, já valeu muito a pena, né? Eu fico muito feliz, Zé, que você transmita tanto conhecimento, né? De forma gratuita, né? Para milhares no melhoramento do judiciário, né, da instrução técnica, como também para que as partes que são para que você precisar futuramente. Já estendo o convite também, eu farei uma maratona de lives muito em breve no meu Instagram e gostaria aqui de contar com a sua presença nessa maratona. Foi um prazer poder transmitir um pouquinho do que eu sei e bater esse papo, né? Aprendi muito hoje também na live, nas dicas práticas que você deu aqui. E fico Legal. muito feliz de participar hoje. Que eu vou participar, é só você me convidar, me chamar, participarei com muito prazer dessa série aí, tá bom? Ótimo final de semana para você, Rafael. Fica com Deus. Igualmente. Valeu. Galera, olha que linda a participação desse nosso convidado de excelência. Eu tenho certeza que você que participou aprendeu muito. Mas olha, eu queria te falar uma última coisa. Para você que advoga na área de família ou que quer advogar. Para você que é magistrado também da área de família, ou que um dia vai ser, tem muitos aqui que com certeza serão magistrados e vão atuar na área de família. Eu queria dizer o seguinte, não esquece do principal, tá? Que por trás daquele litígio existem pessoas com vínculo para o resto da vida, quando há um filho envolvido. Então, deixa um pouco a questão técnica, a defesa técnica para olhar para o ser humano que está lá do outro lado. Principalmente os magistrados. A gente precisa entender, como eu tenho dito, que cada processo hospeda uma vida. Um processo não é um número a mais. Então você, advogado, não veja o ganhar a qualquer custo, nunca, não veja isso. Veja o efetivamente trazer. Parece que a gente tem uma espada aqui em cima da cabeça que pode cair a qualquer momento. Quando a ação é de família, isso é muito pior, porque envolve anseios, envolvem angústias que estão fora do processo. Então, advogado de família, seja 100% humano. Olha o problema e a paz que a pessoa espera por ter encerrado aquele conflito. Às vezes, não colocar no papel aquelas ofensas que às vezes a parte até quer colocar, né, no direito de família. Existem sempre dois lados. Existe sempre dois lados. O princípio do contraditório, ele é perfeito justamente por isso. Existe sempre dois lados. Nunca tome posição antes de ter ouvido os dois lados, antes de ter efetivamente ouvido as testemunhas de todas as partes. Eu queria, no Instagram quanto no YouTube, estou muito feliz de todo sábado. Já vi aqui, ó, tá presente aqui com a gente, um grande amigo, o André Luiz Mavinier de Barros, ele é advogado e ele é um dos que fazem o outro lado. Ele atua na defesa dos interesses dos pais, principalmente o pai, quando ele é vítima de alienação, quando a criança, né, sofre alienação parental. É interessante depois você seguir aí o André para você poder aprender com ele também. Ele tem dado muitas dicas práticas, fazendo o contraponto do que o nosso convidado de hoje fez. Eu espero um dia também ter o André aqui para uma live com a gente. Agora, nós vamos fazer o nosso sorteio. Como eu disse,
Todo sábado a gente faz um sorteio, tá? Eu esqueci, infelizmente acabei esquecendo de fazer aí com o Rafael o nosso print da aula. Vamos fazer agora, então, ó, deixa um print, para que assim que termina a live, você publicar no seu Stories e me marcar. Eu gosto de ver efetivamente quem está participando das aulas, eu gosto de conhecer cada um de vocês e pode ter certeza que eu olho um por um, tá? Então, vamos fazer o print da nossa aula agora. Era para ter feito com o Rafael, eu acabei esquecendo, mas faz assim que o Rafael vai ficar muito feliz de saber da sua participação. Vamos lá então, ó, tô fazendo o meu print agora aqui. E assim que essa live terminar, você faz um stories e me marca. Não esquece de fazer isso, tá? É muito importante que você faça esse stories. Agora eu quero a sua ajuda. Toda a aula que a gente faz no sábado, a gente cria a hashtag da aula. O que, na sua opinião, simboliza tudo o que nós falamos aqui? Tem alguma expressão, alguma palavra, alguma coisa? Aí, ó, a Patrícia disse que fez o print com nós dois. Então, Patrícia, manda para mim por direct, tá? Que daí eu vou publicar, Patrícia. Obrigado. Tem alguma expressão, alguma palavra que você ouviu aqui hoje e que para você sintetiza tudo que nós falamos? Se tem, coloca aí para mim, coloca aí. Ele é baseado na hashtag. Eu quero privilegiar aquelas pessoas que estão participando, que estão assistindo a nossa aula, tá bom? Daqui a pouco eu vou fazer um sorteio para aqueles que usam já uma vaga, tá? Uma bolsa 100% integral em um treinamento que eu ministro, tá? É um treinamento Expert em audiência. Hoje nós falamos muito sobre audiência. Eu tenho um curso online totalmente aprofundado sobre a prática da sala de audiência. Inclusive falamos de audiência de alimentos, né, nesse treinamento. E eu vou sortear uma bolsa 100% integral hoje. Para quê? Para privilegiar quem está sempre acompanhando aqui. Como que você faz para participar desses sorteios? Primeiro, você tem que estar ao vivo. Tá? O sorteado, para ganhar, ele sempre tem que estar ao vivo. Tá? E segundo, assim que essa live terminar, você vai lá e comenta com a hashtag da aula e marca pelo menos 2 advogados. Só isso, só fazer isso. No sábado que vem, eu vou sortear para você que fez isso, que marcou a hashtag da aula, que nós já vamos escolher, e marcou 2 advogados. Você fazendo isso, primeiro, você me ajuda a levar essa aula para mais advogados, quando você marca esses advogados, e segundo, você consegue concorrer a bolsas de estudo, às vezes é livro, né? É muito importante, então, que você participe. Vamos ver hashtag, as opções de hashtag. Está aparecendo aí, ó, pacificação social, legal, autocomposição, o Jefferson está sugerindo, a harmonia também colocaram aqui, interesse da criança, hashtag interesse da criança, achei bem legal. Vamos ver, ó, espírito paz no processo, espírito conciliador. Cara, que legal. Vamos ver aquelas que mais se repetirem. Se tiver alguma dessas hashtags que aparecer mais de 3, 4 vezes, a gente já escolhe ela, porque está aparecendo um monte, né? Ó, hashtag acordo, alimentos e responsabilidade, efetividade, empatia, bom senso, está aparecendo um monte de hashtag. Eu quero ver qual que vai se repetir aí, tá? Vamos lá. Advocacia familiarista humanizada, acho que fica muito comprida, viu, o Jennifer? Mas conciliação, hashtag aula ao vivo, caramba, tá saindo um monte de opção, mas nenhuma tá se repetindo aqui, hein? Conciliação em alimentos, pacificação. Vamos fazer o seguinte, para mim, o que mais significa a atuação de um advogado numa audiência, principalmente o interesse das crianças. Aqui, ó, estão colocando alimentos justos, justiça empática, responsabilidade, bom senso. Óbvio que o bom senso também é a base de tudo. Vamos escolher aí a hashtag paz social, paz social. Quando você opta por buscar a paz social em todos os seus processos, pode ter certeza que a sua advocacia ela muda de grau. Tá? A paz social não é aquela frase chavão que o seu professor de direito do primeiro ano falava, não. A paz social é aquilo que você tem que buscar em todas as suas atuações, em todas, principalmente nas ações de família. Sabe por quê? Quando você faz um acordo, por exemplo, e as partes uma aperta a mão da outra, você está muito mais perto da paz social do que quando um juiz, que é um terceiro, que não tem envolvimento com ninguém, dá uma sentença. Geralmente, a sentença, ela causa uma animosidade ainda maior às partes do processo. Então, vamos deixar marcada essa live como paz social, hashtag paz social. Então, assim que essa aula acabar, anota aí para você não esquecer, para você participar do sorteio da semana que vem,
Assim que essa aula acabar, você vai lá nela, ela fica salva no meu Instagram, você vai lá e escreve Paz Social e marca 2 advogados, beleza? E agora vamos para o sorteio de quem fez isso na live da semana passada. Deixa eu dar uma olhada aqui, tá? Eu vou dar uma olhada aqui para poder, galera do YouTube, aguenta aí comigo, vocês vão ver uma outra tela agora, porque agora eu vou abrir o sorteio aqui, ó, a tela do sorteio. E aí a galera que está no YouTube vai poder ver também, e a galera do Instagram também. Vocês vão ver eu fazendo esse sorteio ao vivo. A hashtag de hoje é Paz Social, mas você vai colocar a hashtag assim que essa live acabar. Você vai comentar lá a hashtag e vai marcar 2 advogados, tá? Deixa eu achar aqui, então, a última live convidado de excelência que nós fizemos, que se não me falha a memória, deixa eu achar aqui, foi com o grande... Peraí, só um pouquinho, eu não consigo falar e procurar uma coisa no Instagram ao mesmo tempo. Então, deixa eu olhar aqui para eu poder achar. O nosso último convidado de excelência, peraí, deixa eu achar ele aqui. Estou quase achando, galera. Eu já vou mostrar a tela onde eu procuro para que vocês possam acompanhar o sorteio também. No sábado passado, a gente ia ter a live convidado de excelência, mas o nosso convidado teve um problema de última hora e ele não veio, tá? Ele não pôde comparecer. Nós acabamos fazendo a live O Zé Responde. Então, para essa sorteio de agora, eu vou usar a live da outra semana, do sábado anterior. Deixa eu achar aqui, que foi, acho que a live com o projeto Convidado de Excelência com o João Ricardo. Deixa eu achar aqui, peraí só um pouquinho. Caramba, hoje tá difícil de eu encontrar aqui. Pronto. Já? Não, essa aqui foi com euro, não é essa. Com euro eu já sorteei. Só um pouquinho. Aguenta aí, tá? Você que tá comigo até agora, aguenta aí. Agora, a da semana passada. Só um pouquinho que eu não estou conseguindo achar. Não sei por que eu não estou conseguindo achar. Não, não. Não é também. Bom, o sorteio que eu faço é assim. A pessoa que for sorteada, ela tem que estar ao vivo, tá? Ela tem que estar ao vivo. Se ela não tiver ao vivo, ela não ganha. Então, ela tem que ter cumprido o requisito, que era fazer a publicação que nós combinamos na semana passada, e ela tem que estar ao vivo para ela poder ganhar. Eu só preciso achar aqui o diabo do print da aula que ficou salva aqui, que eu não estou achando. Opa, peraí, que agora eu achei. Pronto, achei sim, exatamente, tá? Peraí, que eu já vou mostrar para vocês aqui, ó. Pronto, achei. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Deixa eu mudar o posicionamento da tela para poder fazer o sorteio. Tá aqui. Na última live, nós tivemos aí, ó, 252 comentários. A hashtag era Topete, a hashtag da aula era Topete, e a incumbência era marcar pelo menos uma pessoa, um advogado. Tá aqui, ó, 252 comentários, tá? Eu vou sortear agora. Aquele que for sorteado, se ele tiver ao vivo aqui, seja no Instagram ou então no YouTube, ele vai ganhar uma bolsa 100% no treinamento Expert em audiência. Vamos lá, sorteando o número, ele vai escolher aqui, ó, 5, 4, 3, 2, 1, vamos ver se o sorteado vai estar aqui, se o sorteado estiver aqui, ele vai ganhar. Aí, pronto, @Ellen 2020, @Ellen 2020. Ellen, a pergunta que não quer calar, você está aqui, Ellen? Se você tiver, seja no Instagram ou no YouTube, você vai ganhar, Ellen. Se você não tiver, infelizmente, você não vai ganhar e nós vamos sortear mais 2 vezes, tá? É sempre assim que eu faço 2 sorteios. Eu tô esperando a Ellen gritar aqui, ó, no Instagram. Tô olhando no Instagram para ver se a Ellen aparece. Ellen, é com você. Aparece aí para eu poder te ver, Ellen. Tá? Se a Ellen não tiver, já já eu vou sortear uma outra pessoa. E aí, se a pessoa tiver aqui, ela ganha. Se ela não tiver aqui, eu sorteio 3 vezes, tá bom? Se 3 vezes ninguém ganhar, o nosso prêmio acumula para a semana que vem. Não tô vendo a Ellen ainda aí. Ellen, se você tiver, começa a gritar aí, Ellen. Já tem gente dando parabéns para a Ellen, mas se a Ellen não tiver ao vivo, a Ellen não vai ganhar. A Sandra está perguntando, hoje não vai ter sorteio? Sandra, é o que eu estou fazendo exatamente agora, tá? E de fato, acabaram de me alertar, né? A Ellen, o comentário dela foi qual a hashtag, de fato. A Ellen não cumpriu
os requisitos, que era escrever a hashtag Topetes e marcar um advogado. De fato, obrigado por vocês terem me alertado. Vamos lá, vamos sortear um outro número. Então, Ellen, infelizmente, nem se você comparecesse, você não ia ganhar. Vamos lá. Agora sim, ó. Daniele Kozer Advocacia. Acho que é isso, né? Pronto, ela sim, ó, hashtag Topete e marcou a advocacia em pauta. Será que tá aí a Daniele Kozer Advocacia? Daniele, você tá aí, Daniele? Se você estiver aí, você tem que gritar, tá, Daniele? Porque daí eu vou sortear. Se você não tiver, eu vou sortear mais uma pessoa, tá? E aí, se a Daniele não tiver aí, eu sorteio. Ah, pronto, Daniele tá aí. Ótimo, já vi. Tô aqui, eu tô aqui. Daniele Kozer Advocacia. Legal. Daniele, você faturou, tá? Você faturou uma bolsa 100% integral no treinamento Expert em Audiência. Olha que legal. Por isso que eu digo, tá? Você pode participar dessas lives e você pode ganhar conhecimento e, ao mesmo tempo, ainda ganhar uma inscrição em um curso. Eu vou encerrar essa live agora, dentro de instantes, tá? Vou encerrar. Ela vai ficar salva lá no meu perfil do Instagram. Você vai lá e comenta a nossa hashtag de hoje, que é Paz Social, e marca 2 advogados, tá? 2. Por que advogado, professor? Porque é o advogado que se interessa por esse conteúdo. Não adianta você marcar um cantor, não adianta você marcar sua sogra, não adianta você marcar seu primo, porque para eles esse conteúdo não vai servir para nada. Meu Instagram, eu vejo ele como uma grande sala de aula. O que eu produzo aqui é com o objetivo de tentar levar um pouquinho de conhecimento para aquelas pessoas. Então, só marca aquela pessoa que vai se beneficiar com esse conteúdo, tá bom? Então, galera, eu queria mais uma vez encerrar aqui dizendo que eu estou muito, muito, muito feliz em ter feito mais uma live do projeto Convidado de Excelência. Todo sábado, 10h30 da manhã, durante 52 sábados, e me dá muito conhecimento. Eu espero que você tenha aproveitado o conhecimento de hoje. Eu espero que você tenha cada vez mais assimilado o conhecimento do nosso convidado, que você viu, um conhecimento que vale ouro. Eu espero você aqui comigo todos os dias nas redes sociais. Fica com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima.